Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para nós continuarmos as nossas reflexões da série Eles Ainda Falam. E quem são eles? Os profetas menores. A nossa reflexão de hoje é sobre o profeta Jonas. E uma observação importante aqui é que Jonas é diferente de todos os outros 11 profetas menores. Por quê? Porque ele narra as suas próprias experiências. Ele não narra as mensagens proféticas como os outros profetas. Aliás, ele só falou uma frase profética em todo o livro e nada mais. Algumas pessoas acham que a história de Jonas é apenas uma história ilustrativa ou uma parábola. Mas há pelo menos 2 detalhes que nós devemos observar antes de pensar dessa forma. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 25, Jonas é identificado como uma pessoa real, um profeta judeu, filho de Amitai, da cidade de Gat-Éfer, na tribo de Zebulon, que ministrou no Reino do Norte, Israel, durante o reinado de Jeroboão II, período de 793 a 753 a.C. E um outro detalhe é que Jesus fala de Jonas como um personagem histórico, apontando ele como um tipo de pessoa que simboliza, tipifica, a própria morte de Jesus, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E esses 2 detalhes já são suficientes para a gente ver que Jonas de fato era uma pessoa real e não fictício. Então nós vamos começar dando um pano de fundo, mostrando o contexto em que Jonas vivia. Era a época do reinado de Jeroboão II, e Jeroboão II era um rei que fazia coisas, obviamente, que o Senhor reprovava, como a grande maioria esmagadora dos reis de Israel. Mas mesmo assim, o Reino do Norte vivia num tempo de paz, de prosperidade. Por quê? Por causa da compaixão do Senhor. Inclusive, outros profetas profetizaram contra esse período de tanta prosperidade, mas que tinha muito pecado envolvido. E tudo isso que acontecia agora durante o reinado de Jeroboão, essa prosperidade toda, era em cumprimento ou um cumprimento de uma profecia que havia sido falada pelo próprio Jonas. E lá estava ele, Jonas, vivendo a sua vida tranquilamente, quando a palavra do Senhor veio a ele com a seguinte ordem: vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Essa palavra de Deus chocou Jonas, porque o Império Assírio, do qual Nínive era a capital, era um inimigo em potencial. Já tinha tido problemas antigamente com Israel, e eles tinham uma reputação de uma maldade, de uma violência sem limites. Já já a gente vai falar sobre isso. A reação de Jonas, de início, foi assim de fugir da presença de Deus. Ele fugiu, pegou um barco em direção a Tarsis. Algumas pessoas dizem que Tarsis ficava no sul da Espanha, mas na realidade não é certeza. Muitos dizem que a localização correta a gente não consegue ter hoje em dia. Mas o fato é que ele estava indo para um lado totalmente oposto ao destino que Deus havia ordenado que ele fosse. Você pode perceber aí no mapa que você está vendo. Assim que a viagem se iniciou, Deus começou a manifestar o seu poder. Veio uma tempestade que deixou os marinheiros experientes daquele barco aterrorizados. E onde estava agora Jonas? Estava dormindo profundamente lá na parte de baixo do barco. Os marinheiros então acordaram Jonas, fizeram ele passar por um super interrogatório, e aí eles lembraram que Jonas já havia contado para eles que estava fugindo de Deus. Então o próprio Jonas sugeriu que eles lançassem ele no mar para a tempestade poder passar. Eles ainda resistiram um pouquinho, mas no final eles viram que não tinha jeito e acabaram então jogando Jonas no mar, no meio de toda aquela tempestade. Deus então preparou um peixe grande que engoliu Jonas. E é bom a gente observar aqui que a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um peixe grande, tá? O termo hebraico aqui é dagadol, que significa peixe grande.
E aí Jonas percebeu que enquanto ele era engolido, ele não se afogava. Ele estava em um lugar escuro, quente, mal cheiroso, mas era um lugar que ainda assim ele conseguia respirar. E agora? O que ele podia fazer? Ele só tinha certeza de uma coisa: ele estava inteiramente nas mãos de Deus. Jonas esteve na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites, e então ele orou. Até então, ele não havia orado, ele não havia falado nada com Deus uma única vez. Mas é incrível, né, que quando a gente está em situações difíceis, né, a gente logo acha o caminho da oração. A gente se levanta para orar quando a gente sabe que a nossa situação é só Deus. E com Jonas não foi diferente. A bênção disso é que nós podemos orar em qualquer lugar a Deus, né? E Jonas orou na barriga do peixe. Clamou ele ao Senhor lá de dentro da barriga do peixe. Depois que ele orou, Deus falou ao peixe e o peixe carregou Jonas de volta e vomitou o Jonas na terra seca. Esse foi um jeito muito estranho, por acaso, se não nojento, né, de um profeta de Deus de renome como Jonas chegar à terra seca. Mas foi isso que aconteceu. Ele foi vomitado e saiu todo sujo. Aí você pode imaginar como é que era a situação dele. Então veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você, disse Deus. Como disse George Morrison, a vida cristã vitoriosa é feita de uma série de recomeços. E para Jonas era exatamente isso que estava acontecendo. Jonas agora, obediente, começou um longo trajeto de uma média aí de 1.000 quilômetros. Tem alguns autores que falam 800 quilômetros, mas tem autores que falam 1.300 quilômetros. Então eu peguei a média aí, né? 1.000 quilômetros de distância em direção a Nínive, a capital da Assíria, para anunciar a mensagem de Deus. Observe aqui, se você for olhar o mapa direitinho, que o peixe não poderia deixar Jonas em Nínive, porque Nínive não tem mar, nem por perto. Então ele deixou Jonas aí a 800, a 1.000 e poucos quilômetros de distância, aonde Jonas teve então que percorrer esse trajeto a pé para poder chegar em Nínive e obedecer a ordem de Deus. Falando agora da cidade de Nínive. A cidade de Nínive nos dias de Jonas era uma cidade grande em história, porque ela tinha sido fundada por Nimrod, bisneto de Noé, né? Uma cidade antiga. Também era uma cidade grande em tamanho. O perímetro dela e dos subúrbios era de cerca de 100 quilômetros. Um dos muros da cidade tinha uma circunferência de mais de 10 quilômetros, com 1.500 torres. Mas ela também era uma cidade grande em esplendor. Era uma das principais cidades do Império Assírio e era uma cidade muito rica. Mas Nínive também era uma cidade grande em pecado, porque os assírios eram conhecidos por todos os povos vizinhos por sua crueldade com os seus inimigos. Só para vocês terem uma ideia, eles empalavam as suas vítimas, empalavam vivas as suas vítimas com estacas pontiagudas. O que é empalar? Eles espetavam a pessoa com uma estaca que entrava pelo ânus e atravessava todos os órgãos vitais da pessoa. E ali, pendurado naquela estaca, eles deixavam a pessoa ao sol para que ela morresse literalmente assada com aquele sol do deserto. Eles decapitavam pessoas aos milhares, depois empilhavam os crânios perto das portas da cidade e esfoliavam pessoas vivas. Eles eram assim muito maus, muito maus. Mas apesar disso eram alvo do amor de Deus. E é interessante notar ou lembrar nesse ponto que Jonas é um dos personagens da Bíblia mais julgados por causa da sua hesitação em ir até Nínive. Mas depois de conhecer melhor os assírios,
Aí eu pergunto, será que você e eu encararíamos com naturalidade a missão de pregar a mensagem de Deus para eles? Ou será que nós faríamos igual a Jonas, se não pior? Né? Isso é uma resposta que cada um tem que dar para si. Pois bem, no primeiro dia, Jonas começou a andar pela rua principal de Nínive, proclamando a mensagem que Deus havia dado para ele, que por sinal não era nada boa. A mensagem de Deus era: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E Jonas andava pelo meio da cidade clamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E um ponto interessante aqui é que o povo não zombou dele, não desprezou ele, né? Porque ele era um estranho que trazia uma mensagem de condenação. Então aconteceu aquilo que eu acredito que mesmo Jonas não esperava. Depois que ele proclamou aquela mensagem de Deus, o Espírito Santo abriu os olhos, abriu o entendimento espiritual dos ninivitas e eles aceitaram a mensagem e acreditaram em Deus. Desde o rei até os escravos, todos jejuaram, todos lamentaram, oraram e se humilharam diante de Deus. E o interessante é que até os animais foram vestidos de pano de saco e jejuaram, né? Foi proibido dar comida e água para os animais. E os dias foram se passando. Como você acha que eles se sentiram até chegar o 40º dia? Era muita tensão no ar, dá para imaginar? Porém, no amanhecer do 41º dia, eles então tiveram certeza de que Deus havia desviado a sua ira da sua cidade. E aí a gente imagina quanta alegria, quanto alívio eles sentiram nesse 41º dia. E o detalhe importante aqui é que os estudiosos apresentam várias hipóteses para tentar explicar essa aceitação tão imediata por parte de um povo tão difícil como os assírios. Um diz uma coisa, outro diz outra, mas seja qual for a causa, o fato é que os assírios aceitaram a mensagem de Deus e se arrependeram dos seus pecados. Esse capítulo 3 de Jonas merece uma atenção especial por 2 motivos. Primeiro, esse capítulo contém a história do maior despertamento espiritual que já existiu. Foram mais pessoas convertidas do que em todo Israel no Antigo Testamento e do que no dia do Pentecostes. Foram mais de 120 mil pessoas. Alguns comentaristas falam em 600 mil pessoas, dizendo que aqueles 120 mil que não conseguiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda eram crianças. Mas eu creio que o termo usado ali no capítulo 4, versículo 11, é uma expressão idiomática para quem é ignorante moral e espiritualmente e que Deus está se referindo a toda a população e não apenas às crianças, como dizem alguns comentaristas. Mas o fato é que nunca em toda a história houve um arrependimento em massa como o que aconteceu em Nínive. Nós podemos dizer que Jonas foi o profeta missionário mais bem-sucedido de todos os tempos. E olha que ele só falou uma frase, né? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. E a segunda razão pela qual nós devemos dar uma atenção especial a esse capítulo é por causa do que Jesus falou em Mateus capítulo 12 e versículo 41. Jesus disse que no juízo final, os homens de Nínive se levantarão e condenarão a geração para a qual Jesus pregou, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, mas aquelas pessoas para quem Jesus pregou, eles não se arrependeram. Bem interessante essa colocação do Senhor Jesus. Se esse livro terminasse no capítulo 3, a história teria retratado Jonas como o maior dos profetas. Mas Deus fez questão que a parte final fosse registrada para mostrar a questão da intenção do coração de Jonas. Depois de anunciar o juízo iminente sobre Nínive, Jonas saiu da cidade, encontrou umas colinas do lado leste
e se instalou ali para ver o que Deus faria. Mas nada aconteceu. Nesse ponto, Deus não estava mais irado contra Nínive. Aliás, Deus estava muito alegre, né? Ele sempre se alegra quando os pecadores se arrependem dos seus pecados e se voltam para Ele. Só que ao contrário de Deus, nós vemos Jonas profundamente insatisfeito e irado com o fato de Deus haver perdoado os ninivitas, ao ponto de pedir a Deus que tirasse sua vida. Ele queria literalmente morrer. Para sua surpresa, a sua missão tinha sido um sucesso. E é bom considerar aqui que talvez Jonas estivesse experimentando uma reação nervosa, uma tensão mental e física, não apenas pela viagem perigosa que ele havia feito, mas também por haver pregado uma mensagem de julgamento para um povo de má fama como os assírios, e que realmente é uma situação difícil da gente avaliar por que Jonas reagiu daquele jeito. Seja como for, Jonas ficou terrivelmente perturbado. E Deus, pacientemente, perguntou para ele: você tem alguma razão para estar tão furioso assim? Jonas não respondeu nada, ficou lá amuado, como que querendo dizer para Deus: eu vou ficar aqui no meu canto até as coisas caminharem como eu quero. Se Jonas fosse seu filho, o que você faria? Daria uma bela correção, não é mesmo? E daria uma bela reprimenda nele, pois foi exatamente o que Deus também, como um bom pai, fez. Enquanto Jonas estava lá sentado, debaixo de um calor intenso, esperando, quem sabe, Nínive ser destruída, Deus mudar de ideia, Deus fez crescer uma planta que se tornou grande o suficiente para oferecer abrigo para ele contra o sol, do sol, e isso deixou Jonas muito contente. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme para atacar a planta e ela secou. Aquele dia foi um dia agonizante. E quando ele já estava exausto pelo sol, pelo calor, daí ele pediu outra vez para Deus que ele queria morrer, insistindo que ele tinha todo o direito de se irar, tanto por causa da planta como por causa da sua missão. E o livro termina com uma conversa entre Deus e Jonas, quando ele foi silenciado pela pergunta que o Senhor fez a ele. Deus perguntou: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito ela crescer? Ela nasceu numa noite e na outra noite ela morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? A resposta de Deus nos ensina a procurar enxergar cada pessoa da forma como Deus enxerga. Foi uma pergunta que ficou sem resposta. Termina o livro de Jonas aí. E a resposta Jonas deu para ele, eu dou para mim e você dá para você, né? A lição que Deus nos deixa com essa pergunta. Vale notar que Deus faz menção dos animais que curiosamente também foram vestidos de pano de saco e jejuaram. Isso nos faz lembrar, do versículo de Provérbios, capítulo 12 e versículo 10, sobre como nós devemos tratar os nossos animais. O livro de Jonas é o maior livro missionário do Antigo Testamento e o seu objetivo é mostrar a salvação de Deus, que é para todo o mundo, para todos os povos. Nesse livro, que traz uma história que parece simples, há várias lições para os nossos dias. Uma delas é que o livro de Jonas retrata como Deus lidava com as nações gentílicas. Fica muito claro que Deus não descartou as outras nações, nem esqueceu dos outros povos, como se eles não tivessem nenhum valor. O coração de Deus queimava de compaixão pelos ninivitas. Deus não cobrava deles obediência à lei de Israel, mas eles estavam sendo julgados pela luz que haviam recebido e ao saber, diferenciar entre o bem e o mal, conforme a gente lê lá em Romanos, capítulo 2, versículos 12 a 16. Cada um é julgado pelo que sabe, pelo conhecimento que tem.
Está claro também que Deus deu aos ninivitas informações suficientes a respeito dele mesmo e do que estava para acontecer, de modo que os ninivitas pudessem entender e assim aceitar ou rejeitar o convite ao arrependimento que foi pregado por Jonas. Deus ouviu a oração daquele povo, apesar deles não terem base para um relacionamento pessoal com ele. E aí nós vemos que a bondade, a graça, a misericórdia de Deus vão muito além da nossa compreensão. E é importante saber que, apesar de lidar com o povo hebreu ao longo de toda a história do Antigo Testamento, e apesar de eles serem o seu povo escolhido, Deus ainda assim supervisionava o que acontecia com os outros povos e se importava muito com eles. O livro de Jonas deixa isso muito claro. Outra lição que nós temos aqui vem dos dois tipos de relacionamento que são ilustrados através do relacionamento pessoal entre Deus e Jonas. O primeiro está relacionado com o compromisso que Deus tem com aqueles que são dele. Jonas fugiu, desobedecendo a ordem divina de uma forma obstinada e consciente. Mas a reação de Deus foi de permanecer ao lado dele. Deus disciplinou Jonas com o propósito de trazer o profeta de volta à comunhão com ele. E depois que Jonas voltou para Deus, ele ainda teve uma segunda oportunidade. Sabe, às vezes nós perdemos de vista a ideia da segunda oportunidade, da segunda chance. Temos a tendência de pensar que o pecado da desobediência nos desqualificam, né? Ou qualquer outro tipo de pecado que não seja desobediência, nos desqualificam para o ministério. E Jonas nos mostra como o perdão gratuito de Deus é completo. O Senhor perdoa e restaura. E depois de restaurados a comunhão com Deus, nós podemos voltar a ser úteis e nos sentir realizados normalmente, porque o perdão de Deus nos alcançou. A segunda verdade importante comunicada pelo relacionamento entre Deus e Jonas é a respeito da atitude de Deus para com o cristão. Veja bem que Jonas era um profeta e tinha uma mensagem, mas ele não foi apenas um instrumento de Deus. Depois que ele terminou, concluiu a sua tarefa em Nínive, Deus cuidou dele como indivíduo, cuidou dele como pessoa. Deus não estava atento apenas ao comportamento de Jonas, mas ele também estava atento às suas atitudes, aos seus valores, ou seja, Deus estava atento ao caráter de Jonas. O livro nos mostra um homem sem compaixão pelos inimigos, com uma certa razão até, Porque os inimigos ali não eram fracos, não. Mas embora ele estivesse obedecendo a Deus, quando teve a sua segunda chance, o seu coração não estava sintonizado com o coração de Deus, tanto que ele ficou irado depois com o resultado. Mas é exatamente com o nosso coração que Deus se importa. Ele não espera uma simples obediência, ele quer que nós nos tornemos semelhantes a ele por dentro. Esse é o ponto. Deus sente compaixão por todos os povos, mesmo os que se tornaram inimigos dele e do seu povo. E o cristão deve ser parecido com seu Pai Celestial, amando a todos e valorizando o ser humano como Deus valoriza. Então, no livro de Jonas, tanto o indivíduo, Jonas, como a nação, a Assíria, aprenderam lições importantes dos princípios divinos, inclusive de não ter medo de voltar para Deus, que é sempre misericordioso e que é sempre perdoador. Indo já para o final da nossa reflexão, eu gostaria ainda de pontuar aqui que uma das grandes contribuições do livro de Jonas é a interpretação das profecias concernentes ao juízo. Veja que Deus não fez a Nínive o que Jonas disse que ele faria. Isso significa que Jonas era um falso profeta porque ele falou e o que ele falou não se concretizou? Significa simplesmente que Deus mudou de ideia a respeito da destruição da cidade? Veja bem,
O que nós entendemos aqui é que as profecias concernentes ao juízo sobre determinada nação são condicionais, ou seja, dependem da aceitação ou da rejeição à mensagem de Deus. Como assim? O juízo de Deus vem quando a pessoa ou a nação ultrapassa a zona de perigo e chega ao ponto em que o juízo tem que ser exercido. Mas, se a pessoa ou nação retroceder antes desse ponto, ela não vai ser submetida a juízo. E isso não é porque simplesmente Deus muda de ideia, é o povo ou a pessoa que muda a direção da sua caminhada. Veja bem, os princípios morais que regem o universo são muito semelhantes às leis da física que regem a matéria. Por exemplo, se você tiver uma pedra na sua mão e você soltar essa pedra, em obediência à lei da gravidade, ela vai cair. Há uma lei. Soltou uma pedra, ela cai para baixo. Da mesma forma, se nós ignoramos as advertências, inevitavelmente nós estaremos no limite do juízo divino. E as advertências proféticas servem justamente para nos alertar sobre o que irá acontecer se nós atravessarmos esse limite. Se nós aceitamos o aviso, nós evitamos o juízo. Então, não é que Deus muda de ideia, nós é que mudamos a trajetória da nossa caminhada. Entendeu? Enfim, concluindo, eu quero aqui citar uma frase de Charles Spurgeon, que diz assim: esperamos que, pelo resto da sua vida, Jonas tenha vivido de modo a regozijar-se com a misericórdia benevolente de Deus. O que será que aconteceu com Jonas depois que ele voltou para casa? Então, é isso aí. Afinal, foi a misericórdia de Deus que preservou o próprio profeta Jonas e que ainda nos preserva nos dias de hoje. Então, a gente espera que Jonas tenha voltado para casa contente e feliz, porque a misericórdia de Deus alcança a todos os povos. Ok? Amém? Então está aí uma pequena contribuição para você crescer no conhecimento desse livro tão rico que é o livro do profeta Jonas. E se você precisar de material de apoio, corre lá no Instagram, no meu canal, que sempre tem alguma coisinha a mais para você. E eu espero você na próxima semana para nós refletirmos sobre o 6º profeta desta série de 12, que é o profeta Miqueias. Até lá e que Deus te abençoe.